Olá, meio-dia em ponto. Muito boa tarde para você que está com a gente. Para todos vocês, uma ótima semana. O início de semana dourado, Cristina. Dourado, graças à nossa Rebeca. Que felicidade. Hoje todo mundo muito mais alegre, né? Muito mais feliz com essa grande conquista da nossa ginasta. Boa tarde a todos, né? Depois de alguns dias sem Jornal do Almoço, estamos de volta e estamos de volta com muita informação para você. Bom, um dos destaques é o alívio da volta às aulas para milhares de estudantes gaúchos. Eles estudam em escolas estaduais que foram atingidas pela enchente e hoje, depois de 3 meses, puderam retornar para as salas de aula. Vamos falar sobre crimes. Alguns deles parecem que ainda não são muito comuns, mas são, viu? O furto e roubo de celulares. Mesmo com a redução dos casos, em algumas cidades, a cada 30 minutos, um aparelho é roubado ou furtado no Rio Grande do Sul. Ao vivo, nós vamos dar dicas de como manter o seu celular protegido e evitar prejuízos na maioria dos casos. Na região metropolitana, 2 homens foram resgatados em condição de trabalho semelhante à escravidão. Eles atuavam como caseiros num terreno na área central de Novo Hamburgo, mas não recebiam salários e dormiam em acomodações precárias. Olhando aqui da frente, parece um local abandonado, mas gradeado. Só que, olhando lá para o fundo do terreno, dá para perceber que tem um galpão. Era lá que o seu Manuel e um outro trabalhador ficavam, em condições precárias. No esporte, a última semana das Olimpíadas começou com cor de ouro, Kelly. Que emoção, minha gente. Chego a estar arrepiada por aqui. Estamos todos. Começou com o ouro da Rebeca Andrade. Na ginástica, ela superou a americana Simone Biles e agora é a maior medalhista olímpica do Brasil. Nós vamos ao vivo a Paris conversar com Alice Bastos Neves, que nos conta tudo direto da França. E por aqui no futebol, o Grêmio ultrapassou o Inter no Brasileirão. Um dos gols da vitória tricolor sobre o Atlético Paranaense saiu com uma atrapalhada do goleiro. Olha aí, ó, gol do Monsalve. E quais as consequências para o Inter depois do empate com o Palmeiras? Agora são 11 jogos sem vencer. Assuntos para a gente falar em seguidinha aqui no JA. E tem muito mais no nosso programa de hoje. A partir desta segunda-feira, a sede do Instituto de Previdência do Estado, o IP, volta a receber beneficiários para perícias médicas. Nós vamos te explicar como fazer esse agendamento para garantir atendimento presencial. Em Cruz Alta foram conhecidos os vencedores da Coxilha Nativista, uma tradicional celebração da cultura gaúcha. A semana começou com mudanças no tempo e será que vai continuar assim, Juliano Castro? Bom dia a todos. Pois é, vem aí uma semana que deve ter muita chuva no Rio Grande do Sul e nos próximos dias as temperaturas caindo mais uma vez. A gente veio de uma onda de frio, do calor, chuva e mais frio pela frente. Os detalhes daqui a pouco aqui no Jornal do Almoço. Combinado, Juliano. Tá aí. Então a gente convida você a ficar com a gente. O Jornal do Almoço está começando. Olha só, mais de 3 meses depois da paralisação por conta das enchentes de maio, as escolas estaduais que foram afetadas retomam as aulas hoje. A repórter Carolina Guaidas está ao vivo na Secretaria de Educação do Estado e vai trazer um panorama para a gente sobre essa retomada, que é um alívio para muitas famílias, certamente, né, Carol? Boa tarde, bem-vinda. Oi, Josmar, boa tarde para ti, para a Cris, todo mundo que nos acompanha e mais um momento dessa nossa retomada no estado como um todo. São 2.320 escolas estaduais reabrindo as portas nesse início do mês de agosto. Isso equivale a 99,9% da rede estadual de ensino. O que a gente tinha até então? 1.102 escolas que foram duramente afetadas pelas enchentes e com isso mais de 400 mil alunos também foram afetados, ficaram sem aulas. Nesse dia 5 de agosto, 735 mil estudantes estão de volta aos seus dias de aula, né? Retomando, então, as atividades curriculares, tá? O que a gente ainda tem? São 18 escolas que não retornaram hoje, das 2.338 que a gente tem no estado.
16 delas voltam até o começo da semana que vem, até a próxima segunda-feira, e 2 escolas não têm previsão de retomarem as aulas nos locais que foram atingidos. Então, esses alunos têm aulas acontecendo em locais provisórios, então somente em 2 escolas aqui do Rio Grande do Sul. Foi uma entrevista coletiva que aconteceu hoje aqui com a secretária de Educação, Raquel Teixeira. Ela destacou principalmente as dificuldades encontradas nesse período, mas que foi também um momento de enfrentar esses desafios e fazer com que tudo ficasse bem para que esse segundo semestre fosse enfrentado aí, né, de uma forma mais tranquila. Mais cedo nós estivemos em uma dessas escolas, uma escola que fica no bairro Menino Deus, e conversamos com alunos e professores que falaram do sentimento nesse dia 5 de agosto de retomada das atividades. Vendo o pessoal todo voltando, tanto os professores como os nossos alunos, estamos mais motivados. Teve aquele aperto no coração de ver tudo destruído, então quando a gente vê que já está tudo um pouco melhor, tudo mais um pouco arrumado, que a gente está conseguindo retomar as coisas direitinho, isso já deixa a gente sempre um pouco feliz. Tá aí, né? Coisa boa. Esse é o sentimento, então, da maioria dos estudantes retomando as atividades, 735 mil alunos que voltam às aulas nesta segunda-feira em todo o Rio Grande do Sul. Muito obrigado, viu, Carol? Bom trabalho por aí. Já estou aqui no nosso sofá com a Giane Guerra. Seja muito bem-vinda, Giane. Obrigada, Cris. Oi, Josmar. E nós queremos falar, gente, de emprego e do único setor aí que vem abrindo vagas, a nossa construção civil, Giane. Isso, é o único setor que vem apresentando os dados de geração de emprego com carteira assinada aqui no estado. E isso tem muita relação com um tipo de financiamento que é o Minha Casa Minha Vida, tão conhecido da habitação popular. É um tipo de financiamento que usa recurso do Fundo de Garantia, do FGTS, que é o que vem sustentando os dados gerais de financiamentos aqui no estado. No primeiro semestre do ano, nós tivemos aí mais de 8 bilhões de reais em financiamentos tomados para a compra da casa própria aqui no Rio Grande do Sul, segundo o Sindicato da Indústria da Construção. Só que esse dinheiro vem de 2 fontes, tá? Uma delas é o Fundo de Garantia e aí temos esse crescimento bastante forte, superior a 50%, que é motivado pelo Minha Casa Minha Vida, teve alteração de regra e mais imóveis puderam ser vendidos usando o financiamento do Minha Casa Minha Vida. Mas os financiamentos de recursos da caderneta de poupança, porque o dinheiro que a gente deixa na poupança é usado para financiar a habitação no país. Aí esses seguem caindo. Por quê? Porque o saldo da caderneta de poupança de depósitos e de saques, ele vem ficando negativo, ou seja, o brasileiro está tirando mais dinheiro do que depositando na poupança. Para as pessoas que vão comprar a casa, como é que elas sentem isso? Elas têm mais dificuldade de tomar um financiamento que vai buscar recurso da poupança. Né? Então, por isso que temos aí esses relatos de meses, às vezes, aguardando aprovação de financiamento, em alguns casos, em algumas instituições financeiras. E temos esse crescimento no Minha Casa Minha Vida. E aí linko com aquela tua pergunta, né, Cris? Quais são os segmentos que vão ficar mais aquecidos na construção? Aqueles do Minha Casa Minha Vida, esses vão gerar mais empregos também aqui no setor da construção no estado. Bom, inclusive a reconstrução do nosso estado vai ajudar no PIB nacional do setor, né? Isso. Essa é a previsão. É, isso mesmo. A Câmara Brasileira da Indústria da Construção citou, quando ela aumentou, melhorou a sua projeção para o PIB nacional da construção, citou o setor da construção aqui no Rio Grande do Sul exatamente por esta reconstrução após a enchente aqui no estado. Olha só. E tem novidade para os pequenos empreendedores, né, Giane? Na sexta-feira saiu uma notícia importante. Isso, foi publicada a liberação de R$1 bilhão pelo governo federal para mais dinheiro para emprestar pelo Pronamp aqui no Rio Grande do Sul a empresas, pequenos empreendedores atingidos pela enchente. Esse R$1 bilhão é para a subvenção do juro, ou seja, para ele ficar baixinho e deve gerar R$2,5 bilhões. O que falta? Falta o Ministério da Fazenda publicar a divisão desse dinheiro entre os bancos, as cooperativas, para que elas possam começar a emprestar para os pequenos empresários. Lembrando que já teve a liberação de um valor deste mesmo montante e o dinheiro foi rapidinho, porque tem muita gente precisando. É, muita gente mesmo. Obrigada, Giane. Até quarta-feira. Até. Falar da previsão do tempo, Cris, porque a gente já percebeu, né, uma mudança brusca em relação à semana passada, a temperatura está um pouquinho mais baixa, chegou a chuva também. Exatamente, até sábado, aquele dia maravilhoso de verão. Foi aí domingo verão veio mesmo. chuva, né, gente, depois de todo o calor. E com temporal em algumas regiões, trazendo alguns estragos, inclusive, que o Juliano Castro agora vai nos trazer em detalhes, né, Juliano?
Pois é, né, Cristina? Para você que gosta do calorão, não deu para curtir por muitos dias. Boa tarde para você, para o Josmar e a todos. Uma passagem de uma frente fria pelo Rio Grande do Sul, ainda muito leve, devagar passando pelo estado, trouxe essa consequência toda. Essa viração no tempo começou ainda na noite de sábado e de madrugada. Veja só quantos raios passaram pelo Rio Grande do Sul. Essas imagens são do observatório, mostram a quantidade de raios na região metropolitana e também ali no Vale do Paranhana. A partir daí foi muita chuva pelo Rio Grande do Sul em diversas regiões. Inclusive, algumas dessas regiões registraram transtornos, como por exemplo, região central, a fronteira oeste. Nós vamos ao vivo até Santa Maria, onde está a apresentadora do Jornal do Almoço lá da região, Juliana Mota. Juliana, boa tarde para você. Região de Itaqui foi uma das mais prejudicadas, né? Boa tarde, Juliano. Isso mesmo, Itaqui, na região fronteira oeste, teve bastante estrago por causa do granizo de domingo e a gente tem imagens para mostrar para vocês. Olhem só como ficaram as ruas de Itaqui, cobertas de gelo. Segundo o levantamento inicial da Defesa Civil, foram pelo menos 90 casas danificadas e mais de 370 pessoas afetadas. Mas esse número, Juliano, ainda pode aumentar. Isso porque as equipes da Defesa Civil ainda estão percorrendo os bairros da cidade, atendendo a chamados e distribuindo lonas e telhas. Aqui em Santa Maria também teve estrago, mas o motivo foi outro. Foi o vento. Cerca de 30 casas foram destelhadas ou sofreram alguma espécie de dano no telhado no sábado. Segundo a Defesa Civil, todas as famílias atingidas já receberam telhas e mais de 2.000 metros de lona. Os bairros mais atingidos aqui em Santa Maria ficam na região oeste, que é uma região mais alta aqui da cidade. Segundo a Defesa Civil, a velocidade do vento chegou a 81 quilômetros por hora. Vamos ver agora imagens ao vivo aqui de Santa Maria, imagens da cidade. Como a gente pode acompanhar, a semana começa com tempo bom, com alguma oscilação, né, entre tempo nublado, tempo mais ensolarado. Mas quem olha o dia hoje, Juliano, fica até difícil de acreditar que a gente passou por tudo isso no final de semana, né? Mas como tu falaste aí na introdução, a gente teve uma mudança brusca de tempo aqui. A gente vinha com altas temperaturas, no sábado ainda fez calor, aí veio o vento, veio o granizo e ontem, domingo, já foi bem mais friozinho. Agora está fazendo 17 graus aqui em Santa Maria. Juliano. Obrigado, Juliana. Falando ao vivo com a gente, Juliana Mota, lá de Santa Maria. Pois é, tempo doido essa semana no Rio Grande do Sul, né? Um abraço para você, Juliana, e para todos os amigos de Santa Maria. Do centro, a gente vai para o norte. Vamos ver a imagem ao vivo de Passo Fundo. Neste momento, 21 graus, instabilidade nesse ponto do estado, onde ainda hoje pode ter chuva. Agora vamos para o sul do Rio Grande do Sul. Veja a imagem ao vivo de Pelotas. Pelotas, nesse momento, também com bastante instabilidade por lá. A gente vai ver o mapa da chuva hoje no Rio Grande do Sul. Você vê ali que pontos do noroeste, do centro e também região metropolitana de Porto Alegre devem concentrar os maiores acumulados. Eu também separei para você um mapa aqui para a gente entender exatamente que horas essa chuva deve atingir cada região. Vamos ver. Agora as nuvens mais carregadas estão em pontos isolados, próximos a Passo Fundo e Pelotas. Mas no início da tarde, a instabilidade chega com força pelo noroeste, até que alcança as regiões de Uruguaiana e São Borja. No início da noite, deve chover em toda a metade oeste, nos vales e na região metropolitana da capital. Na madrugada, só não deve chover nas proximidades de Caxias do Sul, Três Passos, parte do litoral norte e no extremo sul do estado. Nas outras áreas, é bastante chuva. A terça-feira deve ser chuvosa em toda a metade sul, com possibilidade de abertura de sol apenas no norte, nas regiões de Passo Fundo, Ijuí e também nos pontos altos da serra. Tá aí, a gente vai agora direto para as máximas hoje no Rio Grande do Sul. Você vai ver o nosso mapa, região ali da fronteira oeste, também no noroeste, devem concentrar as temperaturas mais elevadas, podem chegar aos 27 graus. E um dia mais frio ali na região do extremo sul, região de Pelotas, também de Rio Grande, hoje não passa dos 17, 18 graus. E uma última informação, você vai ver nessa imagem aí,
Essa caixa que você vê agora em cima de um caminhão é o radar meteorológico, aquele que ia ajudar e muito aqui na previsão do tempo do Rio Grande do Sul. Ele seria instalado em Montenegro e agora vai ser instalado provisoriamente no Morro da Polícia, em Porto Alegre. Isso em função dessas outras imagens aí. O caminhão que levava esse radar até Montenegro se acidentou na última quinta-feira em função das condições da estrada. Nos próximos meses essa estrada deve ser consertada e aí sim o radar levado para lá, tão importante nesse momento que a previsão do tempo é fundamental aqui no Rio Grande do Sul. Eu volto logo mais com outros detalhes do tempo, Cristina e Josmar. Obrigada, Juliano. A seguir, gente, tem as notícias da participação gaúcha na Olimpíada de Paris e a alegria do ouro de Rebeca Andrade na ginástica. Tem também os gols de Grêmio, Inter e Juventude no Brasileirão e o campeão da divisão de acesso do Campeonato Gaúcho. Ainda hoje, o roubo e furto de celulares diminui, mas segue preocupando. Saiba quais são as cidades com mais crimes e o que a polícia está fazendo para combater os assaltantes. Tem ainda os detalhes do resgate de 2 trabalhadores em condições parecidas com a escravidão numa cidade aqui do Vale dos Sinos. E as informações sobre as convenções partidárias desse fim de semana. A gente volta já já.